meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu tchutchuco, minha tchutchuca, meu querido EPN, minha querida EPN, eu, professor Ítalo Trigueiro. Essa é a parte mais constrangedora, viu? Que eu fico ouvindo ele falar todo esse começo que é sempre o mesmo. E eu, professor Newton Matos, tipo o Pink e o cérebro. Hoje a gente tá com uma temática que para muitos nem de atualidades mais faz parte. Com certeza. Já virou praticamente história consolidada, Sim. que é a questão do 11 de setembro, mas lembrando que nós temos o 11 de setembro como efeméride, uma efeméride. 15 anos do atentado às Torres Gêmeas. Exatamente. Então vamos vir pra cá, meninada. A gente tá completando aí, ó, os 15 anos, tá? Do 11 de setembro. Beleza? 2001. E todo mundo lembra, né? É sempre uma pergunta que eu faço, Nilton, no início das minhas aulas, quando a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Você estava onde no ataque do 11 de setembro? O senhor estava onde, professor? Eu estava curtindo uma greve na UFC. Ele estava curtindo uma greve na UFC, eu estava no curso pré-vestibular ainda, porque eu sou muito mais novo que ele, e aí ele entrou só depois. Realmente, eu estava curtindo uma greve, nunca esqueci, a minha avó, ela me acordava, porque né, estava de greve, eu estava em casa, dormindo. Dava o gagal, aí a minha avó ele é criado pela avó. Minha avó me acordou e disse assim, menino, vem ver que o mundo está se acabando. Aí eu pensei só comigo, se o mundo está se acabando, por que eu tenho que acordar para depois morrer? Por que eu não morro dormindo? Agora, essa questão de perguntar onde é que se estava, quando o 11 de setembro, né, quando os atentados ocorreram, é bem legal porque o brasileiro, ele tem, pelo menos aí, né, aqueles que passam dos 30 anos. Sim. Pelo menos duas perfeitas noções de onde estavam. 28. Não. De onde estavam em determinados momentos. Pergunte aí. Morte do Senna. Morte do Senna e no dia do atentado do 11 de setembro. A Xuxa saindo da Globo também, não, o disco voador. Não lembro. Não? Não lembro desse tipo de coisa. Agora, Trigueiro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Fale. Vem pra cá. Vou. Quando a gente fala do 11 de setembro de 2001, eu creio que eu posso apagar essa parte aqui com o dedo mesmo, para não usar o apagador. Covarde. Pegar este 2001 e trazer um pouquinho pra cá, ó. Não tem aqueles contextos históricos que a gente faz geralmente bem alargados? Com certeza. Vai até 79, vai Sim. até 90, 91. Aqui eu também posso fazer. Faça. Só que geralmente nas aulas eu faço o seguinte, ó. Eu venho até aqui. Certo. Até o ano de 2000. Certo. E lembro aos alunos que o ano de 2000, se eles souberem fazer conta, basta usar os dedos, né? A gente está em 2016, tivemos eleição em 2012, tivemos eleição em 2008, eleição em 2004 e eleição em 2000 nos Estados Unidos. Beleza. Então as eleições norte-americanas de 2000, que inclusive é tema do nosso próximo vídeo, as eleições de 2016, Sim. as eleições norte-americanas de 2000, elas movimentam muito, mas muito mesmo a questão que envolve o 11 de setembro. Por qual motivo? Porque nós tínhamos aqui, vou até aproveitar já que o senhor fez isso, Eu sei. o D de democrata e o R de republicano, para licitar quais eram os candidatos à época, né? Beleza. Por cada partido. No Partido Democrata nós tínhamos o Al Gore. Al Gore. Trigueiro deve conhecer como ninguém, até porque você já deve ter tido contato com uma expressão que foi utilizada por ele para dar título a um dos documentários que falam sobre a questão do aquecimento global, que é uma verdade inconveniente. E no Partido Republicano, o George Herbert Walker Bush, né? O Bussinho. George W. Bush. Aí o que é que você tem aqui? Quando nós estivermos falando de eleição norte-americana mais propriamente dita, a gente vai ver que a população norte-americana, dentro daquele país que se propõe a ser o mais democrático do mundo, não a maior democracia, mas o mais democrático, ela escolhe o seu líder, o seu presidente. Embora essa escolha aqui, como o próprio Trigueiro acabou de citar, é uma escolha de caráter controverso. Por qual motivo? A gente utiliza o vermelho e vem para cá, para o tal do colégio eleitoral. E a escolha feita, já deixa você falar, viu, Trigueiro, que eu me empolguei aqui. Não. Por esse colégio eleitoral. Tô recebendo. A escolha feita por esse colégio eleitoral é uma escolha que, querendo ou não, você vai ter como sendo uma escolha indireta. Sim. E essa escolha indireta, ela pode fazer, como já aconteceu por pelo menos 3 vezes na história norte-americana, que nós tenhamos o candidato mais votado, Sem dúvida. não sendo eleito como presidente dos Estados Unidos. É tanto que você vai ter o George W. Bush, no ano de 2000, sagrando-se vitorioso nas eleições presidenciais. Aí eu lhe faço uma pergunta. Pois não. Aliás, já lhe faço uma pergunta dando o teor da resposta. Diga, professor. A impopularidade dele
vem, dentre outros fatores, pelo fato de não ter sido mais votado. Sem dúvida. Mas existem outros fatores em torno dele, como, Com por certeza. exemplo, a herança bélica deixada pelo seu pai, o George W. Bush, à época, nos seus primeiros meses de governo. Ele é considerado o rei da gafe, ele é um indivíduo que, com as palavras, muitas vezes se pronuncia de maneira tentando ser jocoso, mas acaba sendo ofensivo, quando, por exemplo, a população da Flórida, afirmando que ele trabalhava muito pouco, ele acabou rebatendo, dizendo que a população da Flórida não sabia o conceito de trabalho. Então acaba se tornando um presidente que, ao ser eleito por uma minoria, se comparado, claro, ao outro, né, o Al Gore, que teria sido mais votado, embora na questão dos delegados ele acabe sendo vitorioso, George W. Bush, ele já começa a impopular. Uma outra questão também muito interessante é porque, querendo ou não, as promessas feitas durante o ano de 2000, elas são promessas muito complicadas de serem concretizadas no ano de 2001. Então você tem, entre janeiro de 2001, né, quando toda a controvérsia sobre eleição, contagem, recontagem, dúvidas e mais dúvidas, ela vai fazendo com que haja um desgaste político dele. E por incrível que pareça, esse desgaste político, ele se altera após o 11 de setembro. Sim. Tá ok? Pode falar, Tri. Beleza. Pronto? Posso? Pode. Bom, muito obrigado. Certo, beleza. A gente poderia citar ainda, entre outros fatores, para a baixa popularidade do George W. Bush, por exemplo, a proximidade que ele tem com os sauditas, né? A proximidade que ele tem com as relações ligadas a empresas de petróleo. A própria família Bin Laden mesmo tem uma proximidade com a família Bush. Mas eu vou provocar aqui o Newton e voltar um pouquinho. Eu não vou ser chato, mas na hora que ele pegou e disse assim, a proximidade com esse saudita, essa questão da família Bin Laden, o que dá, e eu tenho que ter todo o cuidado do mundo ao falar, para que você não venha se complicar quando estiver estudando um pouquinho esse assunto. Gera-se N teorias da conspiração em torno deste tipo de relação. Sim. Agora, é tão interessante, e são tantas teorias, se você buscar na internet a quantidade de teorias, você vai encontrar 8, 9, 10, 11, 12 teorias, desde que o atentado teria sido cometido pelo próprio governo norte-americano e o atentado teria sido cometido pelos judeus que vivem nos Estados Unidos, para que pudessem, né, incriminar o mundo árabe, mais precisamente a parte árabe de vertente islâmica, dentro dos Estados Unidos. Mas não vou ser mais chato, não. Eu vou ser mais chato um pouquinho. Por quê? Né? O Newton falou que começaria, dentro desse contexto, a partir do ano 2000. Eu vou voltar um pouco mais na história. Beleza? Por quê? A gente sabe, a gente escuta, a gente lê bastante, né, que o 11 de setembro ele é considerado, né, o pior ataque terrorista da história. O pior ataque terrorista da história. Ô Trigueiro. Não. Deixa de ser chato. Sou eu agora. É porque, é porque esse termo, pior ataque terrorista da história, eu creio que ele seja utilizado até certo ponto pelo fato, e isso não, eu concordo plenamente, mas pelo fato daquele que é o país considerado mais bem armado, mais seguro, ter sido alvo de um ataque externo dentro do seu território e com aquilo que não é convencionalmente utilizado como arma. Não tenho dúvida. Se você tivesse, por exemplo, discutindo no campo do direito penal, a questão da arma própria, aquilo que nasceu para ser arma, e a questão da arma imprópria, eu encaixaria o avião como sendo uma arma imprópria. Não tenho dúvida. Deu para entender? Moçada, 11 de setembro, na realidade, eu digo sempre isso. 11 de setembro tem todo ano. Beleza? Eu volto um pouco mais na história e vou chegar bem aqui, Newton, ó, 1973. Beleza? Lembro da Guerra do Yom Kippur. 1973. Mas eu não vou na Guerra do Yom Kippur, eu vou aqui na América Latina, no quintalzinho da gente, ou no quintalzinho deles. No mesmo 11 de setembro, beleza, de 1973, mas agora onde, Trigueiro? Não mais nos Estados Unidos, e sim no Chile. Beleza? No Chile. A gente tinha no Chile o governo do senhor Salvador Allende. Beleza? Salvador Allende. Onde, dentro dessa perspectiva, o Salvador Allende ele implementava características de um regime, de um modelo socialista dentro do território chileno. Tá? Um pouco diferente do que a gente viu em Cuba, um pouco diferente do que a gente via, por exemplo, na União Soviética. Cita aí o contexto do período. Beleza. Né? Que a gente está em pleno 1973, naquele períodozinho em uma bipolarização, né? Beleza, ó, Salvador Allende. E a gente viu, né, o senhor Salvador Allende ter o seu governo tirado pelas tropas do general Augusto
Pinochet, beleza? Augusto Pinochet, esse, Nilton, que foi apoiado por quem? Já que você falou do contexto da Guerra Fria. Pronto. Apoiado pela CIA, beleza? Apoiado pela CIA. Lembrando que não é uma prática tão incomum para a América Latina durante o período. Intervenções militares americanas na América Latina, a gente poderia falar de uns 30, O medo de uma nova Cuba, sim, que tivesse maior potencial de disseminar as ideias de caráter socialista na América Latina. Inclusive, um dos pontos de temor era o Brasil. Sem dúvida. E se você for para o campo, né, da questão estratégico-militar, o Brasil, não somente pela influência política e econômica que tem, mas também pela questão geográfica, principalmente o Nordeste brasileiro. Claro. Então você acaba tendo aí uma relação direta até mesmo com a história do Nordeste brasileiro, dentro desse contexto aqui da Guerra Fria. Beleza. Agora, interessante, Trigueiro, você lembra da penúltima edição da Copa América? Na verdade, para mim, a última, porque essa que teve agora nos Estados Unidos, para mim, foi altamente comercial. Independente da dos Estados Unidos ou da anterior no Chile, certo? A vitória, inclusive, foi chilena nessas duas competições, sim, mas a última Copa América ocorrida realmente na América Latina, que é a Copa América do Chile, ela teve um desfecho cujo comentarista de uma rede de canal, né? De um canal fechado, ele acaba dizendo assim, esse estádio, que é o Estádio Nacional Chileno, né? Sim. Ele precisava de uma redenção. Por qual motivo? Porque o gramado desse estádio, ele foi regado com sangue. Sim. Então está dentro da perspectiva que você está trabalhando. Não tenha dúvida. De vários 11 de setembro e desse aqui como sendo talvez um dos mais trágicos momentos para a história mundial, não só latino-americana. E aqui a implementação de uma ditadura, né? A ditadura do senhor Augusto Pinochet, que para muitos historiadores é considerado o pior regime ditatorial que a gente viveu dentro da América Latina, né? Com massacres, como o Nilton acabou de falar, com um número de mortes muito alto, torturas e daí por diante, e um dos também mais duradouros. O que não faz com que, num comparativo com outras ditaduras vividas na própria América Latina, nós possamos falar que algumas ditaduras tiveram um caráter mais brando. Sem dúvida. Porque você vai ver que há, geralmente, alguns comparativos entre a ditadura chilena, a uruguaia, a argentina e principalmente a brasileira. Sim. E quando você compara as três iniciais com a brasileira, as três que eu citei anteriormente com a brasileira, você vai ver que muitos se utilizam do discurso de que a chilena foi pior. O fato da chilena ter sido pior, ou da chilena ter sido mais efetivamente violenta, não significa dizer que o nosso momento da ditadura civil-militar tenha sido um momento brando. Tá, e moçada, pegando esse contexto de Guerra Fria, a gente vai voltar para onde? A gente vai chegar a vários conflitos que a gente teve dentro da questão da bipolaridade. E um deles é a Guerra do Afeganistão. Correto, Nilton? Correto. Ou a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas em pela 1979. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ver o apoio norte-americano ao Afeganistão. As guerrilhas afegãs que lutavam contra a dominação soviética, porque você vai ver que nesse mesmo período de 79 também ocorria, e isso pode ser utilizado para que nós falemos depois da questão nuclear, a Revolução Islâmica no Irã. Sim. Em 1979, quem se tirava do poder, o Shah Reza Pahlavi, Exatamente. e se colocava o Ayatollah Khomeini. A figura do Ayatollah já é uma figura totalmente distinta. Mas voltando para o Afeganistão, para que nessa aula a gente não fuja muito, no Afeganistão eu vou ter milícias que se utilizam dessa guerra, que é a guerrilha, no combate à União Soviética que invadia aquele território. Há quem brinque que o Afeganistão ele pode se orgulhar de já ter sido invadido pelas duas superpotências da Guerra Fria. Em 79 pela União Soviética e posteriormente ao ano de 2001, ainda no ano de 2001. Chega, né, a invasão afegã. A invasão norte-americana que durou, né, até, se você realmente tem uma noção,
Até 2011. Só que você sabe que dura até hoje, né? Continua até hoje. O Obama prometeu justamente como campanha, inclusive, né, que fez ganhar o prêmio Nobel, inclusive, retirar parte das tropas do Afeganistão, assim como também do Iraque. Foi. Quando o Obama ganhou o Nobel, ele ganhou muito mais pelas promessas do que pelo que efetivamente fez. Dúvida. Porque se você pega o Obama daquele período, o fechamento de Guantánamo não foi concretizado. Exato. O fim da guerra do Afeganistão e o fim da guerra do Iraque, não. Sim. Certo? Aliás, eu creio que você hoje teria mais motivos para dar um Nobel para o Obama do que naquele período. Sem dúvida. Porque a reaproximação com o Irã, Cuba, reatar relações com Cuba, e hoje o Congresso é quem é o grande opositor, né, a dar uma continuidade nesse processo de aproximação. Sem dúvida. Eu acho que hoje ele merece muito mais. Tá ok? Moçada, e é justamente daqui que vai surgir, né, uma figura muito importante no início do século XXI, não tenho a menor dúvida. Talvez, eu digo sempre, um dos 10 homens mais importantes do início do século XXI. A gente coloca aí algumas figuras, o Obama, sem dúvida nenhuma, o Putin, né? A gente coloca o próprio George W. Bush, a gente colocaria até mesmo Luiz Inácio Lula da Silva, professor, né? Okay. Dentro de um contexto global, mas a gente tem que lembrar, sem dúvida nenhuma, do senhor Osama Bin Laden, líder de um grupo terrorista que a gente chama de quem, Nilton? É fundamentalista Al-Qaeda, né? Exatamente. O grupo Al-Qaeda que vai se associar com a milícia talibã, Qaeda. que é uma das milícias que vai ser financiada para que possa lutar contra a invasão soviética no Afeganistão. Detalhe, Osama Bin Laden é um saudita, né, que vai entrar em desacordo com o seu governo por um dos motivos sendo a Guerra do Golfo, pela intervenção norte-americana em assuntos de populações árabes, de praticantes da religião islâmica. A Arábia Saudita, que é um país artificial, né? De uma família, os saúdes, tá? E na realidade constitui-se como um país artificial. É um território que foi sendo expandido, vamos dizer assim, pela família Saúde. E é importante lembrar, Nilton, só para eu lhe atrapalhar mais um pouquinho aqui, a gente diz sempre isso, que o Osama Bin Laden, o Nilton já até falou disso, mas é importante ressaltar que o Osama Bin Laden, ele inicia uma nova fase do terrorismo. Uma nova fase do terrorismo. Por quê? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ser muito chato e vamos fazer agora as chamadas vinculações geohistóricas. Se a gente pegar o terrorismo no início do século XX, certo? Eu acho que o primeiro grande marco do início do século XX do terrorismo é justamente 1914, o atentado e o assassinato ao senhor Francisco Ferdinando. Em Sarajevo, capital da Bósnia, pelo grupo terrorista Mão Negra, né? Mão Negra, é Gavrilo Princip, jovem de 19 anos. Tá? E moçada, reza a lenda que ele foi comer um sanduíche e matou o cabo, né? Moçada, isso aqui era um tipo de ataque terrorista que na realidade tinha um alvo que era o indivíduo. No caso, o terrorismo, vamos dizer assim, bin Ladeniano, gostou, professor? Fundamentalista. Bin Ladeniano é melhor fundamentalista. Essa nova fase, ela não ataca pessoas, ela não ataca indivíduos, mas ela ataca o quê? Símbolos de poder. Ela vai atacar instituições. E se você lembrar bem, Nilton, a gente vai ter 3 pilares, né, de qualquer nação como símbolos de poder. A política, né, a economia e o que mais, Nilton? Dentro dos Estados Unidos... a defesa. Dentro dos Estados Unidos, eu ia citar justamente o que você falou, nós temos aqui política, economia e defesa como alvo dos ataques. Beleza. Se você nem quiser botar economia, é melhor você botar nos Estados Unidos aqui, ó. Economia, o World Trade Center. Política, a Casa Branca. E a defesa, o Pentágono. Beleza. Não é? Política. E vamos colocar aqui a ordem militar. Pode ser? Pronto. Beleza. E aí o Nilton já resolveu o meu problema. Né? Na economia, o símbolo de poder, o World Trade Center. Ok? Na política, a Casa Branca. Atentado não concluído, né? Com certeza. E o Pentágono. Nesse caso, meninada, a gente tem que lembrar que 2 desses atentados se concretizaram, um com bastante sucesso, outro nem tanto, né? O Nilton acabou de dizer, o da política, né? A gente não teve o atentado concluído, segundo alguns pesquisadores,
segundo relatos, né? Os passageiros tomaram o avião, né? E aí depois perdem o controle disso. E a gente tem aí eu não lembro onde caiu o avião, se caiu no mar, se caiu no deserto, então... Não, se não me engano, ele caiu numa pequena cidadezinha chamada Shanksville. E há toda uma história sobre o desaparecimento das peças desse avião. Beleza. Então há uma questão em torno disso. Show. Agora, o interessante... E deixa eu só concluir, então, te amo, tá? E economicamente, o atentado mais bem sucedido, parece uma coisa... macabra, né? Quando você disse que o atentado foi bem sucedido, mas foi muito bem sucedido. Do ponto de vista fundamentalista. Do ponto de vista do alvo, do objetivo, foi sucesso total. Porque mudou a história da defesa americana, da perseguição aos islâmicos, que vem logo em seguida, da doutrina Bush, e o ataque militar, que não chegou a ter, né, todo o Pentágono destruído, mas uma parte dele foi afetada. Pequena parte. Agora, interessante é porque muitos afirmam que o 11 de setembro de 2001... ele muda o panorama da geopolítica mundial. Sem dúvida. Por completo, como se fosse um marco, tipo o fim da Guerra Fria, tipo o início da Primeira Guerra Mundial. Tem muito autor, Newton, inclusive, que diz que o World Trade Center, o ataque às Torres Gêmeas, ele marca o início do século XXI. Só né? que é uma visão não consensual. Sim, porque claro. se você utiliza-se dessa ideia como sendo algo consensual e sem nenhum tipo de questionamento, a gente incorre num erro. Porque para muitos o que há é um enrijecimento de uma política que já deveria ser, já estaria na pauta para ser adotada pelos Estados Unidos. Com certeza. Por qual motivo? Após 11 de setembro, a gente vai ter a colocada em prática da tal doutrina Bush. Isso. Vocês devem lembrar disso perfeitamente, certo? E eu acho interessantíssimo, não sei se por uma tradução equivocada ou simplesmente porque ela queria dar esse tipo de informação, doutrina é aquilo que deve ser seguido, né? Não deve ser questionado. E a doutrina Bush, ela se baseia principalmente na guerra ao terror. Sem dúvida. Guerra ao terror. Agora, lembrando que esse termo aqui é muito usado, né? Uma política unilateral, beleza? Rapaz, olha, eu acho que a afinidade a cada vídeo aumenta, viu? Porque se você pegar a doutrina Bush aqui, ela vai estabelecer o eixo do mal, essa foi embora. Isso. O eixo do mal. E no início, os países do eixo do mal, eles são principalmente quem? Iraque, Irã, Coreia do Norte. Aí olha o interessante isso aqui, ó. Você botou aqui o termo unilateral, só que você vai ver que o Afeganistão não está aqui, porque já tinha sido invadido. E qual seria o próximo alvo? O Iraque, em março de 2003. Aí o mais interessante aqui, que até hoje se tem a discussão, se invadiu em busca do petróleo. Olha a palavrinha que você colocou aqui, ó. Sim. Unilateral. Sabe qual é a alegativa norte-americana para a invasão ao Iraque? Unilateralismo preventivo. Sim. Newton, o que seria esse unilateralismo preventivo? É a guerra ao terror. Só que nesse caso aqui seria algo parecido com uma legítima defesa. Sim. Certo? Ou seja, uma legítima defesa... É prevenção ou é precaução, professor? Nesse caso aqui, a legítima defesa aqui, ela seria preventiva de acordo com o governo. Sim, mas é muito mais uma precaução, porque... lembrando aqui agora das questões que falam de noções de sustentabilidade que a gente está trabalhando, a prevenção é quando existe um fato concreto. Sim. A precaução é quando não existe. Rapaz, eu acho que esse pessoal vai me atacar, então peraí, eu vou logo atacar. E detalhe que na época, quem produz relatórios dizendo que o Iraque poderia ser um possível ponto de aporte daqueles que foram os autores do atentado, é a CIA, né? Sem dúvida. E quem mais, Trigueiro? Peraí que eu vou botar agora mais 3 letrinhas. A NSA. Aí detalhe, essa mesma NSA aqui, agora você vai ter de quem? Uma pequena paciência. NSA de quem? Edward Snowden. Edward que Snowden. Depois, em 2013, colocaria os Estados Unidos no centro do mundo como um dos principais países em termos de violação aos direitos. Espionagem, né? Que a gente tem a questão da espionagem. Agora, para ser chato mesmo aqui em torno desse assunto... Não, Newton, peraí, deixa eu ser chato também. Tá? 2003, vamos lá. Qual é a alegativa que os americanos usam justamente para invadir o Iraque? Você lembra a tal da produção de ADMs, de armas químicas, beleza? Produção de armas químicas. Quando eu falei ADM, pessoal, é arma de destruição em massa, beleza. Químicas, biológicas, nucleares, ok? Moçada, quando você pensa nessa produção... quem é que vai lá, Newton? Caiu o pincel aqui. Mas duvido tua banho e levante rápido. Peraí. Fala-me Deus, como é que consegue o bucho? Que bucho? Aí, ó. Moçada,
É o seguinte. Eu vejo isso pessoalmente, pessoal, isso é horrível. Moçada, isso é horrível. Tá? Eu tô tentando ser mais sério, você tá anotando, mas não tem condição, não. Sério? Esse bicho é uma anomalia. Cadê aquela foto que o senhor fez assim? Não, mentira. Ei, olha, moçada, produção de armas químicas. Quem foi fiscalizar, né, essa produção de armas químicas supostas? A Organização das Nações Unidas, beleza? Trigueiro, Nilton, me diz uma coisa, Nilton. Acharam alguma coisa? Rapaz, sinceramente não. Procuraram arma química, encontraram o quê? Rasga-lata, traque, Eu não vou... estalinho. Tem hora que eu tô achando que é melhor te combinar esses vídeos. Por quê? Porque eu sou do princípio de que não é porque não acharam que não tem. Mas eu sou meio doido, mas sabe peraí, por quê? vamos pensar, tipo, não tem. Procuramos uma vez, não achamos, beleza. 2 vezes, não Procuramos achamos. 2 vezes, não achamos. Mas 3 vezes, disseram não o achamos. seguinte, vão se lascar, agora eu vou invadir. Não. Eu, Estados Unidos, apoiado por Inglaterra, beleza? E por mais um país. Na verdade, a coalizão ela é bem maior. Agora, dentro do Conselho de Segurança Permanente da ONU, eu vou ter aqui, por exemplo, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Beleza. França, Rússia e China vetaram, e mesmo Sim. assim, através da alegativa do unilateralismo preventivo, gostei da ideia de precaução e prevenção, eles acabaram invadindo. À época, os países que participaram, como por exemplo, olha o caso espanhol, eles foram posteriormente atingidos por atentados terroristas, como é o caso do atentado ao metrô de Londres, como é o caso do atentado ao metrô de Madrid. Não é? Então você acaba tendo uma divisão na ONU, que inclusive agora sim, a gente poderia ter um outro vídeo bem legal para falar, que é a questão dessa ONU enfraquecida como instituição. Mas eu ainda tenho um outro país que eu gosto de lembrar, que é Israel. Israel, Também claro. deu apoio à invasão norte-americana. A coalizão ela é bem extensa. As pessoas pensam que é só Estados Unidos e Inglaterra. Não, Sim. não. Eles invadem com a ajuda de dezenas de países. Agora, Sem geralmente dúvida. se cita os 5 principais que são do Conselho de Segurança Permanente da dúvida. ONU. E desses 5, 3 vetaram. Poxa, cara, se a gente entendesse um pouquinho mais de ONU dentro desse vídeo, a gente ia ver que o poder de veto Mas para peraí, tudo. Nilton, vamos lá. Você está dizendo, Trigueiro, não acharam, não. Mas será que não tinha? Pois será é, que não seu mandaram questionamento. essas armas para algum lugar? Para a Síria, Talvez. por exemplo. Para a Síria. E por que a Síria não devolveu? Exatamente. Porque o senhor Saddam Hussein já tinha sido, né, alvo de... já tinha sido preso. Foi morto, o regime pena de já morte. tinha caído, né, já tinha sido executado. Por que Baixazinho ia devolver essas armas químicas para os americanos? Rapaz, eu não devolvo não. Mas eu fico com ela para na hora que algum grupo rebelde vier perturbar o meu juízo, o que é que eu faço? Eu ataco. Agora, o que a gente está falando aqui não é aquilo que você deve seguir como sendo uma verdade absoluta. Sem mas dúvida. há uma série de Possibilidades. estudos na área que, por exemplo, a Síria ela teria adquirido armas de destruição em massa através de quê? E essas relações com o Iraque serviriam para quê? Então, olha, não é entrar naquele campo do conhecimento pronto e acabado que não permite questionamento. A gente está falando aqui que não foi encontrado. Sem dúvida. Dentro do ponto de vista legalista, já que você não tem, certo, um objeto que materialize, né, a possibilidade do ataque, então atacar teria sido um erro. Porém, lembre que o mundo ele está em polvorosa, porque em 2003 a gente respira ainda o medo causado pelo 11 de setembro. Isso seria importantíssimo. É engraçado, Nilton. O Nilton disse uma coisa aqui que é fantástica, mas é engraçado o que foi gerado dentro dos Estados Unidos posteriori, né? Tem um episódio que se passa, não me falha a memória, no jornal Washington Post, tá? Onde o fotógrafo estava passeando no Central Park, né? E tinha uma criança lá, e um cachorro atacou a criança. Né? E o repórter batendo as fotos, óbvio, porque repórter não salva criança, repórter bate foto, né? E ele batendo as fotos lá, me perdoe os repórteres, sobretudo os fotógrafos. E ele batendo lá as fotos, chegou, beleza, veio um homem, pegou o cachorro, sacudiu o cachorro, matou, salvou a criança, beleza. Aí ele foi pro jornal. Você lembra desse episódio, né? Herói nova-iorquino. Herói nova-iorquino salva criança de ataque de cão feroz. Aí o redator disse... Aí o repórter disse, não, mas ele não é nova-iorquino. Ficou como agora a manchete? Rapaz, mas ele é o quê? Não, ele herói americano. Herói salva americano. Criança de ataque de cão feroz. Aí o repórter chegou e disse assim, não é americano. Mas ele não é americano, ele é árabe. Notícia do jornal, Nilton. Fundamentalista árabe mata cachorro nova-iorquino. Terrorista árabe massacra de maneira selvagem cão de raça americana. Olha o terror que foi gerado.
né? E aí você Essa teve história perseguições a escutei faz famílias tempo. árabes, né? Você teve perseguições aí, né, a comunidades árabes, e a gente tem uma perseguição e talvez eu diria que a islamofobia, que a gente vê tanto sendo falada hoje, ela dá os seus primeiros passos de fato a partir desse atentado que teve proporções enormes. Dentro do campo dos exemplos, eu lembro, não lembro o nome do documentário, por incrível que pareça, assistindo um canal de esportes. Uhum. Uma equipe de basquete de um colégio secundarista nos Estados Unidos que disputava o zonal do campeonato nacional. Uhum. E era um país com muitos filhos de imigrantes árabes. O que foi que aconteceu? Um dos líderes do time de basquete deu um depoimento dizendo assim: sofremos um preconceito que nunca passamos aqui antes. Uhum. Uma terra que nos acolheu hoje nos rejeita. Sem dúvida. E eles não conseguem entender que nós sofremos duas vezes. O menino falando, já nasci nos Estados Unidos filho de árabes. Por quê? Vimos o nosso país atacado por aviões. Sim. E somos culpados por aquilo que não fizemos. Somos considerados culpados por aquilo que não fizemos. Nunca esqueci disso. Muito bacana. Moçada, então assim, quando a gente pensa, né, no World Trade Center, veja as variações que a gente teve. A gente foi, por exemplo, falar de guerra do Iraque, a gente falou de ditadura militar no Chile, a gente falou da intervenção da CIA, a gente falou de Guerra Fria. Eu acho que Pera. É muito amplo. Você não vai sair correndo, por quê? Não. Porque essa intervenção militar aqui no Iraque, Pois não. ela vai provocar um vazio de poder. Sim. Esta intervenção militar somada ao que depois nós chamaremos de Primavera Árabe, a partir ali, né, do final da década passada, ela vai permitir terreno fértil para que esse fundamentalismo ele consiga uma vertente ainda mais cruel que é o Estado Islâmico. Pronto, eu acho que a disciplina de atualidade ela é um negócio fantástico, né? Porque você pega, por exemplo, o Nilton acabou de dizer, no final da década passada, a Primavera Árabe, para mim foi ontem. Né? Primavera Árabe é assunto de prova hoje, meninada. Né? E já está aí completando o quê? Seus 7 anos, né? Já vai para o 7º ano. 7º ano, 7 anos. Se a gente pegar o marco, né, Mohamed Bouazizi atirando fogo ao próprio corpo, em Tunis, capital da Tunísia, e detalhe, que é um marco contestável. Sem dúvida. As pessoas acreditam que a história não é contada de forma verdadeira. De forma verdadeira, eu acho que pela dubiedade que se tem nas redes sociais, né? Pronto, que é um assunto que a gente vai falar quando a gente estiver falando do Uber, por exemplo. Com certeza. Tá, okay? Meninada, então assim, veja aí que o assunto é muito bacana, tem coisa bacana para você, e você sabe que aqui a gente trabalha em prol da sua aprovação, porque a gente faz com o maior carinho, o maior amor do mundo, para que você seja realmente aprovado nos próximos concursos públicos e chame a gente pro churrasco da nomeação. Eu fui chamado. Foi não? Eu fui chamado pro churrasco. Foi? Macho, eu tô feliz. Foi? Fui, e eu vou agora. Vai? Eu vou comer pra caralho. Eu não brasileiro, pode falar caralho, não. Assim, eu vou comer demais, viu? Né, então, beleza. galera, pode chamar pro churrasco. Se tem uma coisa que eu faço é comer, e se tem outra coisa que eu faço é beber. Beleza, Forte abraço, meninada, e até o próximo encontro. Valeu.